em nossos corações, que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho dessa manhã. Como é que está aparecendo o ataúde, pode ataúde, não pode espírito. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês no dia de hoje, falando sobre um tema extremamente importante. E esse tema ele tem sido pauta da agenda da Federação Espírita e também de todo o movimento espírita do Brasil, e eu acho até do mundo, porque é chegada a hora da gente acordar e compreender o nosso sentido, o nosso papel, o que é que nós estamos fazendo de fato aqui, qual é o significado de estarmos dentro de uma casa espírita, qual o significado daqueles 2 mandamentos, amai-vos e instruí-vos, o que significa tudo isso. Então, nesse momento é importante que nós estejamos conscientes das nossas realidades. Não adianta a gente viver um mundo na fantasia, achar que nós somos filhos de Deus e que por isso, somente por esse motivo, nós devemos ter uma salvação, nós devemos ter um espaço, nós devemos ter um privilégio, em detrimento de outros que eventualmente não têm. Então, se nós estamos achando que o nosso espaço aqui é o espaço da salvação, como o homem buscou há muito tempo, dentro da sua realidade mística, estamos enganados. Porque o movimento espírita ele vem no sentido de esclarecer que o papel do homem na Terra é o papel evolutivo, é o papel do desenvolvimento, é o papel do progresso. Quando nós estamos diante da realidade das nossas personalidades, vamos dizer assim, as nossas partes constituintes, nós passamos a entender melhor o que nos acontece, nós passamos a compreender melhor o sentido da vida, e a partir daí nós passamos a ter um sentido melhor a essa palavra que se chama ser espiritual. Como dizia o nosso querido Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais vivendo sobre a terra experiências humanas. O eu humano é a parte primeira dessa nossa abordagem, porque conforme nós estamos percebendo, nós somos carne. Carne é aquilo que eu toco, é aquilo que senta numa cadeira, é aquilo que assiste televisão, é aquilo que paga a conta de luz, é aquilo que se adoece, é aquilo que tem um cachorro, é aquilo que vive a vida que nós vivemos, que come churrasco no final de semana. Isso é carne. Isso tem a ver com as nossas humanidades. E também nós sabemos, porque nós fomos informados, a Taúfo nos informou, que nós também somos espíritos, e espíritos imortais que sobrevivemos após a morte do corpo. Mas não dá para viver na Terra como se fôssemos espíritos, nem muito menos na Terra como se fôssemos somente carne. E essa diferença existe na humanidade desde sempre. O que significa essa nossa existência? Significa que nós devemos ser cientistas e compreender o sentido da vida através da análise dos planetas, ou que nós precisamos compreender o sentido da vida em nos conhecer verdadeiramente o que somos, verdadeiramente o que somos? Essa é a questão que nós trazemos hoje como abordagem desse nosso trabalho, porque o ser que nós vamos falar aqui é o ser que nasce, é o ser que cresce, é o ser que envelhece e o ser que morre. Não estamos, nesse momento, eu vou pedir um pouco de perdão aí aos nossos queridos amigos espirituais, porque eles vão esperar um pouco para nós falarmos dele, porque Robson vai falar muito sobre espírito. Então eu vou falar sobre corpo, eu vou falar sobre gente, eu vou falar sobre ser humano, que é essa abordagem da nossa primeira parte. Enquanto seres humanos, nós podemos nos dividir em várias partes. E é bom compreender que a palavra indivíduo tem a ver com não dividido. Então, se nós somos muitas partes, como é que nós somos indivíduos? Essa é a nossa conquista. Transformar as muitas partes que temos em um indivíduo.
em uma coisa só. Então, olhando do ponto de vista de doutrina, olhando do ponto de vista de atuação do homem sobre a terra como entidade, nós podemos separar esse indivíduo em três partes. A primeira parte é o corpo físico, que eu vou falar para vocês. Esse rapaz aqui de jaqueta de macacão, que está bonito aqui na foto. Depois nós vamos falar, quando o Robson entrar, ele vai tocar nessa questão do perispírito, que seria uma ideia de um módulo intermediário. Como é que eu converso com o espírito? Como é que a carne conversa com o espírito? A carne conversa com o espírito a partir do perispírito. Então, o perispírito é como na fruta, a gente está vendo aqui um abacate, aonde tem a casca, a gente tem aqui a parte central aqui, que seria esse perisperma, foi daí que Kardec tirou a ideia do perispírito, e a semente, o germe, que seria o espírito. Então, se fôssemos olhar do ponto de vista de constituição, a nossa trindade humana somos isso aí. Então, do ponto de vista evolutivo, o nosso trabalho é fazer esta integração para ficarmos tão bom quanto um abacate. E abacate é gostoso, principalmente com leite gelado, fica uma delícia. Então, para nós aprendermos a lidar com essas experiências, olhando mais especificamente no corpo humano, nós vamos olhar esse indivíduo agora também dividido. Já viu que a gente é muito dividido em corpo, dividido em perispírito, dividido em espírito, e quando a gente vai só para o corpo, a gente vê que existe mais divisão. Então vamos devagar que a gente vai conseguir chegar lá. Essa é a grande discussão da ciência, de onde vem a mente humana. A mente humana, ela vem do cérebro, ela vem do espírito, ela vem do espaço. Ninguém sabe. Nós sabemos, mas a ciência precisa ver. Ela precisa abrir a cabeça de uma pessoa e uma ideia surgir ali dentro. Isso aqui foram as ideias. Porque quando ele estuda o cérebro, ele faz o seguinte: ele mexe numa ponta do cérebro, quando a pessoa mexe o braço, ele diz: é aqui que mexe o braço. Ele mexe em outro lugar, quando a pessoa fala, ele diz: aqui é que a pessoa fala. Quando ele tira um pedaço do cérebro e uma atividade do corpo para de funcionar, ele diz: é aqui que a atividade do corpo funciona. E dessa maneira a gente vai mapeando o cérebro humano. Mas a ciência insiste e persiste que toda a nossa mente, na verdade, ela é derivada da ação do cérebro. Ou seja, nós somos somente carne que pensa. Essa é a ideia da ciência. Carne que pensa muito, que é capaz de montar um foguete na Lua, é capaz de fazer uma imagem de televisão ser transmitida no espaço. É uma carne que pensa e que evolui e que faz coisas inimagináveis. Se nós pensarmos o que vai acontecer na sociedade nos próximos 50 anos, vocês não queiram nem saber. Robôs que vão assumir as nossas responsabilidades, que vão viver carros que vão ser dirigidos sem motorista. Essa é a sociedade que nos espera no futuro. Isso tudo como derivativo do cérebro humano. Mas existem coisas que o cérebro humano não explica. Por exemplo, por que eu olho um quadro e fico animado na frente daquele quadro? Por que eu olho a natureza e a natureza me inspira em algo que não tem nada aparente, não existe nenhum sinal, e inspira a mim e não inspira o outro? Porque uma grandeza objetiva é isso aqui, ó. Isso aqui é igual para todo mundo. Se vocês tocarem esse objeto, vocês vão ver, isso aqui é igual para todos. Mas a inspiração da beira do mar, ela não é igual para todos. Ela depende de subjetividades, depende de coisas de cada um. Então daí começa a ver que o cérebro ele não é capaz de fazer isso. Porque o cérebro ele processa símbolos assim como o computador. Mas a alma, a mente processa significados. É bem diferente. Então um robô pode ser ensinado a chorar, mas para isso alguém tem que dizer: se acontecer isso, chore. E na nossa vida não é assim. Se acontecer isso, eu não choro. E choro se eu quiser. Porque naquele momento é bom para mim chorar, e em outro momento não é bom para chorar. E quando você pergunta por que é bom, não sei. É porque eu quis fazer assim agora. Então isso é de uma alma. Eu estou dando esse exemplo extremamente simples para a gente compreender que nós estamos falando de uma interação entre todas essas partes do indivíduo para dar resultado àquilo que nós somos. Todos nós que estamos sentados aqui
Agora somos tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. O espírito falando e o corpo dizendo sim, não, talvez, vamos lá, o cérebro trabalhando nisso. Eu não estou tirando aí a função do cérebro. Mas no estudo especificamente do comportamento, o cérebro humano foi vasculhado e dividido em 3 partes, e a gente vai entender essas 3 partes como o id, que é o diabinho que está aqui, o ego, que está bem no centro, e o superego, que está com essa ideia do anjo. Então, o id, ele é a pulsão, ele é o desejo, ele é o instinto, ele é a necessidade. O id existe para nos dar energia, ele existe para nos motivar a fazer as coisas. É para isso que o id existe. Então o id é uma força que Freud confundia isso aqui com sexualidade, e ele na verdade dizia que tudo isso aqui vinha de instinto sexual. E na verdade os outros disseram, não, existem outras grandezas que influenciam nessa força interna, nessa força interior. Esse id, portanto, ele é um elemento descontrolado, que eu chamo ele de menino maluquinho. É aquele que quer fazer tudo, que gosta de tudo, que ele só importa uma coisa para o id: satisfação de necessidade. Então, quando a gente diz que uma pessoa é idiota, é porque essa pessoa não tem noção das coisas. Ela simplesmente age pelo instinto, pela sua necessidade imediata e premente. Então, o id é exatamente essa questão. Daqui no anjinho, nós temos as nossas regras. Você não pode comer chocolate. O id diz assim: eu quero comer chocolate, eu vou comer essa barra de chocolate toda, porque eu adoro chocolate, eu preciso desse negócio, desse chocolate. Aí o superego diz: não, você está dirigindo, você está com problema no coração, não, você tem diabetes, não faça isso, você vai morrer. Ele é a oposição do id. Ele é graças a esses dois que nós não enlouquecemos o mundo. Porque enquanto esse aqui é força total, esse aqui é o freio do carro. Esse é o acelerador e esse é o freio. Mas é um freio que age sobre todas as coisas, não somente sobre aquilo que a gente é proibido. Ele faz outras coisas também que a gente vai entender um pouco. E no meio existe esse rapaz que todo mundo já ouviu falar. Esse ego. O que é o ego? O ego é o síndico do prédio da nossa cabeça. O ego é aquele que dá ordem às coisas. O ego é o que diz assim: calma aí, ide, eu vou te atender, mas não é desse jeito. Peraí, seu super ego, deixa ele comer um pedacinho de chocolate. É esse cara aqui que faz o meio de campo na nossa cabeça. E se a gente olha para ele como ego, e a gente pensa logo na palavra egoísta, porque a palavra egoísmo, egoísta, tem a ver de alguém que só olha para si. Então o ego, ele primeiro é uma autorreferência. Eu sei que eu sou Paulo de Tarso porque eu tenho um ego que me posiciona no tempo e no espaço. Então eu digo assim: hoje de manhã eu acordei, ouvi som, meditei, tomei café, saí, peguei Robson, Marcinha, viemos para cá, estamos aqui agora e daqui a pouco sabe Deus onde nós estaremos. Então, dentro dessa minha relação com o tempo, quem me dá esse referencial é essa estrutura central aqui que eu chamo de ego. É graças a esse ego que eu tenho a nítida impressão de que eu sou uma coisa só. Porque tem coerência. O que eu penso, o que eu faço, o que eu digo é coerente. Então, se eu faço isso, se eu digo isso, se eu ajo assim, eu sou isso. É isso que eu faço com o meu ego. Mas quando ele começa a crescer demais, ele fica igual ao sapo que viu o boi. Vocês conhecem essa história? O sapo ficou admirado na beira da lagoa porque passou um boi. E aí o sapo disse: que animal lindo, olha o tamanho dele, eu queria ser um boi. E aí ele inchou, mas inchou com vontade. Ele virou o sapo do lado, estou igual a ele, o sapo disse: não. E você continua sapo. Aí ele foi pro campo e tomou um gás e se inchou mais ainda. Ele tomou o sapo já e olhava para o amigo e disse: e o amigo? Sem chance. E ele tomava outro gás, inchava. Teve uma hora que ele explodiu. Não dá, né? Um sapo ser um boi. E às vezes o ego é o sapo que quer ser boi. Então, o que acontece com o ego é que ele precisa de referências para se construir. E essas referências de construção nos dizem quem somos.
Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa egoísta, eu vou achar que eu sou a pessoa mais linda, maravilhosa e necessitada do mundo, e por conta disso, tudo do mundo precisa vir para mim. É por isso que o egoísta é uma pessoa que tem necessidade de tudo. O egoísta é uma pessoa que tem o saco vazio o tempo inteiro. Nada está satisfeito com o egoísta, nada satisfaz o egoísta. Porque o egoísta, quando bota as coisas no saco de que a gente guarda nossas coisas, o saco é furado embaixo, então o egoísmo, as coisas vão caindo, ele vai sempre olhando no saco vazio. E é por isso que ele é um devorador de coisas, ele é um devorador de almas, ele é um devorador de vidas. O ser egoísta, ele só quer encher um saco que nunca enche. Então é por isso que essa anomalia do ego que virou um saco é que nos estraga muito. Ao ponto da doutrina espírita considerar o egoísmo a pior chaga da humanidade. Mas como é que se constrói essa relação? Será que a gente já nasce com isso todo equilibrado? Esse cara amigo desse, esse aqui no meio, tudo certinho? Não. Infelizmente nós não nascemos com esse kit completo. Porque observe o que acontece. Nós temos aqui 3 elementos. O ego, que é esse rapaz que está aqui no meio. Observe que ele está sendo guiado pelo superego, que é esse outro rapaz que está aqui junto com ar de sério e botando uma espécie de um colar, né, uma coleira, e pedindo que esse amigo aqui é Freud, viu? Prazer, Freud, esse rapaz aqui está sendo devolado pelo seu superego. E esse rapaz aqui com ar de maluco, ele é o id, que ele está sempre tentando influenciar o ego para parecer e ser satisfeito. O tempo todo ele está tentando aparecer e se satisfazer. O ego segurando, o superego controlando, e assim nós vivemos. E é por isso que muitas vezes, quando eu digo não a esse rapaz, por esse rapaz, e esse cara quer acontecer, aí eu não fico bom não, eu fico com um problema. Porque observe que tem coisas desse rapaz aqui do id que são necessárias. Por exemplo, é necessário que o homem tenha a sua sexualidade. Ponto. Ele precisa ter. Ele precisa porque isso é uma necessidade humana. É uma necessidade nossa, da vida humana, do nosso psiquismo. Então ele grita para esse rapaz: eu estou precisando um pouquinho aí de um chamego. Mas esse cara diz: você é espírita, e espírita não pode ter chamego. Olha o que esse rapaz fica no duelo entre a necessidade e uma restrição. Isso vira culpa, isso vira conflito. E obviamente que isso daqui resulta nesse rapaz, ele começa a dar a ordem errada na nossa cabeça. E as pessoas começam a sofrer. Eu estou falando de espírita porque nós estamos aqui, eu não falo mal dos outros. Mas se eu sair por aí e for para outros lugares, eu, por exemplo, não poderia falar o que eu estou falando aqui. Porque o superego desse lugar não deixa o meu id daqui falar. Isso eu estou falando, gente, é um exemplo. Quer ver outros exemplos? Eu tenho a necessidade de ser uma pessoa expansiva. Eu tenho uma energia expansiva. Eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto da minha energia é para frente. Mas eu chego numa casa que todo mundo é sisudo, fechado, porque pessoa séria não dá risada. Palestrante não pode fazer nada, tem que ser o cara ali. Então é o superego. Então o que vai acontecer com essa pessoa? Ele começa a engolir a sua essência humana e começa a fazer aqui uma questão de um recalque e começa a preparar a conta para pagar o psicólogo, porque ele vai precisar. Numa sociedade restritiva como a nossa, numa sociedade hipócrita como a que a gente vive, esse duelo é o tempo inteiro. Porque você tem necessidades que esse rapaz gostaria de atender, mas esse outro não deixa. Por que esse outro não deixa? É porque Aristóteles dizia que quando nós nascemos, somos tábua rasa, ou seja, somos um livro vazio, em branco. Eu vou deixar Robson preencher o livro da parte da espiritualidade daqui a pouco. Mas eu olhando do ponto de vista só do homem físico, ele realmente nasce com o cérebro vazio.
inclusive com uma particularidade. Uma particularidade interessante: ele nasce com esse cérebro vazio, porque inclusive ele nasce quase sem cérebro. Porque quando ele nasce, o córtex, que é a parte que pensa, que raciocina e etc., ele está em processo de formação e vai concluir essa formação apenas depois de 21 anos de vida. Então é interessante que exista uma compreensão a respeito disso, de que nós somos um ser formado a partir do momento em que somos gerados na barriga da mamãe, que a mamãe começa a ter uma relação comigo, 6 meses de vida, que o fetinho já começa a perceber se ele está bem ou mal na fita. A depender da reação da mãe, a depender das coisas que acontecem, do nível de contrariedade que aquela mãe sofre, esse feto, essa criança em formação na barriga, já começa a montar uma percepção de si. Só que como ele não consegue racionalizar, isso é guardado em uma gaveta chamada de inconsciente. Está claro isso para vocês? Então, o que é o inconsciente? Imagine que a cabeça da gente é uma penteadeira, dessas que eu tenho no quarto. O inconsciente é o que está dentro da gaveta, e de preferência de uma gaveta enterrada, que eu não consigo abrir de jeito nenhum. Eu sei que tem um monte de coisa lá, mas eu não consigo saber o que é. Isso é o meu inconsciente. E o que é o meu consciente? São as escovas, os perfumes, os pós, os cremes que estão em cima da penteadeira. E eu consigo, na hora que eu passo a mão, eu consigo pegar imediatamente. Então, eu tenho conteúdos que normalmente estão aqui dentro, que são conteúdos que eu não consigo ver, e conteúdos também aqui que eu não consigo ver, eu só consigo perceber o que é gerenciado por esse rapaz aqui no meio, que é o ego. Então, tudo que o ego dá conta é o inconsciente, tudo que ele não dá conta é o inconsciente. Agora, essa história de dar conta e não dar conta funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar uma criança com 5 anos de idade, ele já não é mais um fetinho, ele já tem um córtex em formação, ele já consegue entender as coisas, já consegue controlar o seu corpo, e já consegue entender algo do mundo, perceber as pessoas, ele tem outro nível de relação, ele já consegue se perceber um pouco. Esse menino está sentado no chão brincando com o carrinho, e o pai e a mãe na briga. E a briga, e alguém daqui a pouco lembra do menino, ele só olha o fulano. Sabe o que é isso? Aquela janela está aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber todas as informações do mundo. Vocês imaginam um ser que nasce ávido de luz e de coisas, e ele começa a tentar entender o mundo, e o mundo vai aparecendo para ele, e essa janela está aberta, e ele começa a captar tudo isso. E ele começa a captar, mas ele não entende porque que papai e mamãe estão brigando. Ele entende que ali não é uma coisa legal, é o menino feio, é o homem feio, é o homem bonito, e que aquilo vai acabar e que um dia vai ser legal, mas o seu inconsciente está registrando. O seu consciente não está registrando porque o ego diz: menino, vai brincar com o seu carro, que isso não é legal para você. E ele guarda. Isso vai aparecer depois, quando a pessoa tiver 40 anos, que estiver ali em alguma situação qualquer, e um gatilho emocional resgatar a briga do papai e da mamãe de 5 anos, ele começa a chorar, se desequilibrar e não sabe por quê. É porque aquele conteúdo que está guardado no inconsciente, ele ressuma dentro do consciente para ser resolvido. Vocês acharam que era simples viver, né? Que não tinha nada disso. Mas tem o tempo inteiro. A nossa luta contra os nossos conteúdos inconscientes é o tempo inteiro. Porque nós temos e todos nós temos coisas dentro da nossa cabeça que nós não sabemos. Quer ver uma coisa que todo mundo tem e a gente não gosta quando alguém diz pra gente? Complexo. Complexo. Assim, você é complexado. Quem gosta de ouvir isso? Todo mundo é complexado. A começar por esse rapaz do meio aqui, que ele é um complexo. Ele é um complexo porque ele é um agregado psíquico com energia suficiente para se individualizar. Então ele é um complexo. Então todo ser humano é complexado. Então alguém disser assim: você é um complexado, você diz assim: você também, amigo, fique tranquilo, está tudo certo, somos amigos, somos seres humanos.
Qual é o problema do complexo? É que o complexo, muitas vezes, ele tem conteúdos que eu não domino, eu não conheço, e quando ele aparece e eu vivo nele, é ruim para mim. Quer ver um exemplo? Eu sou uma criança e eu aprendi a negociar como criança. Então eu sei que no papel de criança, toda vez que eu peço alguma coisa, alguém me dá. E se alguém não me der, eu choro, e quando eu choro, alguém me dá. Eu aprendi isso, e funciona, é um truque massa. Eu, quando estava no berço, querendo beber um cacau, eu chorava, minha mãe trazia um cacau para mim. Quando eu tinha frio, eu chorava, alguém trazia um terninho para mim. Aí eu disse, isso aqui é bom. E eu vou vivendo a minha vida, e as coisas vão acontecendo, e eu não esqueci disso. Aí quando eu chegar lá na frente, eu tenho 35 anos, eu estou na frente do chefe, o chefe diz, rapaz, olha, eu sinto muito, estou em crise, o negócio vai pegar para você. Tentando conseguir um emprego, eu estou fazendo a mesma tática que eu fazia quando eu estava com o meu cacau lá atrás. E observem que muitas pessoas não fazem esse processo evolutivo acontecer, e por conta disso vivem ainda as suas fases infantis, vivem ainda os seus papéis antigos, porque pegaram um complexo que estava ali para ser resolvido, para ser equacionado, não resolveu, botou debaixo do braço e disse, é com esse que eu vou o resto da vida. E a gente vê um monte de coisas assim acontecendo. É por isso que quando nós falamos de reforma íntima, nós estamos falando de reformar esse sistema de conversas que eu tenho comigo mesmo, de resolver os conflitos que eu guardei na minha cabeça e que eu não sei. Isso significa autoconhecimento. Vocês estão com um texto aí sobre autoconhecimento que fala sobre essa questão. É justamente no momento em que eu busco dentro de mim a explicação do ser que eu sou, mas eu obviamente tenho que tomar cuidado com esse rapaz, porque se eu for muito fundo no acelerador, ele não deixa eu continuar. É por isso que reforma íntima é algo muito difícil, porque quando dói, eu mesmo me encarrego de me sabotar para parar. Eu não vou fazer isso não, porque eu não vou fazer não, porque as pessoas não merecem. Não vou fazer, eu estou assim, eu trabalho tanto, eu tenho que curtir a vida e tal, e por aí eu começo a me sabotar, e não tem reforma certa dessa maneira. Então, a partir daí eu quero que vocês entendam que nós humanos somos uma estrutura complexa e Deus não interfere nisso. Porque aqui interfere a minha criação que eu tive com meu pai e minha mãe, interfere a sociedade que eu vivo, interfere a casa que eu morei, interfere os amigos que eu tive, interfere a relação de amor que eu tive com pessoas, interfere a minha autopercepção, ou seja, se eu sei se eu sou uma pessoa que me valoriza ou não, se eu tenho algum valor ou não, isso tudo faz parte desse meu componente aqui de amação. Mas aí vem um lado que está lá no Evangelho, dizendo assim, poxa, eu tenho que lidar com os meus conteúdos inconscientes, eu preciso lidar com aquilo que está no fundo da minha alma, e portanto eu tenho que fazer um trabalho. Eu tenho um trem passando aí. Eu tenho que fazer um trabalho no fundo da minha alma para tentar encontrar esse ser que eu sou, deixar esse ser aflorar, e a partir daí eu me transformar em algo melhor. Fazer uma reforma íntima a partir do processo de autoconhecimento e liberação. Observe o que acontece se eu deixar o ego solto. O superego vai tentar segurar. O ego vai virar uma estrutura agonizante. Então, se eu deixar que simplesmente saia de mim sem controle uma estrutura que está no meu inconsciente, eu posso surtar. Literalmente. Mas vamos caminhar que vocês vão ficar felizes. Mas, a partir do momento em que eu compreendo isso, que meus pais compreenderam isso, eu vou entender um pouco do que Joana nos falava a respeito do processo de criação. Uma vez perguntaram a ela, quando é ou como é que os pais deveriam se preparar para ter filhos? E ela disse assim, olha, uns 20 anos antes de ser pais, eles deveriam começar a se preparar. Porque a responsabilidade de pai e de mãe é uma
coisa assim absurdamente grande. Imagine a mãe. A mãe, toda mãe é um médico potencial, porque incorpora um espírito no momento em que está gerando um filho, na sua própria barriga. Esse momento é um momento de simbiose orgânica. É o corpo parido do outro, primeiro dentro da barriga e depois para fora. Óbvio que esse ser que é expelido pela mãe, quando nasce, ele tem as mesmas necessidades de conexão com a mãe. Ele está fisicamente preso na mãe, primeiro pelo cordão e depois pela necessidade de que ele sabia que ela era o provimento das suas necessidades, da sua segurança. Este indivíduo que nasce, que está nessa condição, ele simplesmente espera que a sua mãe e o seu pai formem para ele um casal e lhe deem segurança para que ele possa, diferente de um cavalinho. Quando um cavalo nasce, ele sai da barriga da mamãe e com 3 horas ele está dando pulos no pasto. Um neném leva 3 anos para dar esses pulos no pasto da vida. Então você imagina se a mãe de um filho humano fizesse o que faz uma égua: abandonasse o filho, deixasse ele procurar as tendas. Ó, se você quiser mamar, vem aqui, eu vou tirar um cochilo, estou aqui, está aberto, 24 horas para você se servir. Não vai funcionar assim. Mas o cachorro faz assim, o gato faz assim, o cavalo faz assim, todo mundo sobrevive. A tartaruga sai do ovo e ela entra no mar e não tem ninguém para dizer: meu filho, não nada em águas profundas, tome cuidado com o tubarão, não faça isso, não faça aquilo. Ele vai, porque é a necessidade dele ir. E isso não acontece com o ser humano. É por isso que nós temos que ter e dar a esse indivíduo que se forma no primeiro momento todo o processo de embasamento. Vou contar uma coisa para vocês que eu descobri recentemente. Quando uma criança nasce, nos primeiros 15, 20 minutos, ele procura um rosto. Um rosto que normalmente é o rosto que ele vai identificar com quem diz assim: é você que vai cuidar de mim? Deixa eu ver. Essa relação dá a ele uma estrutura de segurança no desenvolvimento do seu cérebro, que se ele não tiver esse contato face to face com a mãe, ele vai levar alguns anos para conseguir esse mesmo desenvolvimento, que poderia acontecer em questão de poucas semanas, vai levar muitos anos para acontecer. Então, esse negócio desse parto moderno, de que menino nasce e você pega o menino e leva imediatamente para uma chocadeira lá para ele ficar aquecido longe da mãe, isso não deve acontecer. O menino nasce e tem que ir para o corpo da mãe. Olha, se o menino não tivesse que ter contato com a mãe, inclusive esse contato tem que ser de pé, dizem de 15 a 20 centímetros, porque é mais ou menos a distância do seio para o rosto da mãe. Então, se o seio da mãe não fosse nesse lugar, porque o menino precisa amamentar olhando a mãe olhando o filho, o seio podia ser nas costas, que ia dar menos trabalho. Mas a natureza botou aqui, justamente porque algum motivo tem de ser aqui. Essa semana minha filha olhava a barriga da cadelinha dela e perguntava: meu pai, por que eu tenho 2 peitos e a cadelinha tem 10? Ele disse: porque você só pode ter 2 filhos e ela pode ter 10. Então a natureza não vai pensar peito, porque ela sabe que está faltando na criação, então não precisa botar a quantidade certa. Porque vai lá que vem 2 filhos e eu vou fazer como? Vou fazer uma fila? Peraí, meu irmão, eu espero o outro terminar. Não dá. A natureza faz tudo certo, gente. Então, a responsabilidade do pai e da mãe é fundamental para a criação e a estrutura do ego de uma criança, de uma pessoa. Uma pessoa que tem esse primeiro momento, esses primeiros 3 a 5 anos poupado dessa guerra que nós vivemos uns com os outros, será certamente uma pessoa muito mais feliz. Uma pesquisa que foi feita recentemente diz que uma criança que nasce no lar desajustado tem 238% de chance de ser paciente da psicanálise. É uma pessoa que nasce com propensão a ser uma pessoa neurótica que tem algum problema, e todo mundo, se você for olhar, ninguém é normal, porque todos nós temos essas questões. Por uma questão muito simples, nós somos pessoas que
estamos nesta condição, uma vez como pais, outras vezes como filhos. E eu digo sempre que nossa ignorância como pais é algo hereditário. Eu recebo do meu pai uma criação e tento dar ao meu filho a criação que eu recebi. Por exemplo, eu apanhei muito quando eu era pequeno. Apanhei e sinto, não é meu caso, estou dando um exemplo. Ao contrário. Então, o que é que acontece? Quando meu filho nasce, eu digo, essa é a forma legal, porque eu não dei para bandido, eu não dei para maníaco, eu não dei para nada, mas meu filho também vai ser assim, cabo direito, e eu vou criar ele na base do sim. Eu sou normal. Então, olhando na questão 383 do Livro dos Espíritos, tem lá: qual para esse espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? Observe que seria uma coisa extremamente mais fácil se a gente já nascesse adulto, aparecesse na face da terra e não envelhecesse, um dia morresse na idade única, de preferência assim com 30 anos, boa saúde, experiência, um pouquinho de dinheiro lá para gastar. Então a gente já aparecia pronto, com 30 anos, seria bom. E morrêssemos depois de vários anos, depois com os mesmos 30. Já pedi demais. Mas nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Eu preciso passar por esse estágio, que é justamente agora que eu vou ganhar um corpo novo. O Walter vai falar disso, eu não vou nem entrar na semana dele, mas eu vou ganhar um corpo novo, e esse corpo novo agora não tem nada a ver com o corpo que eu tive em outra vida, porque é outra experiência. Eu era mulher, agora eu sou homem. Eu era um cigano, agora eu sou um padre. Eu vou ser um padre. Eu vou ser agora um menino que posso ser qualquer coisa. Então eu tenho necessidades. Antes eu tinha 2 pernas, agora eu tenho uma só. Então, se minha experiência é essa, eu tenho que começar, meu irmãozinho, com esse corpo do zero. Porque não é o meu espírito que vai me ensinar somente. É este corpo interagindo com essa moça aqui do lado, que supostamente é minha mãe, que vai fazer esta coisa acontecer. O pai, para a gente não ficar só botando na mão da mãe a responsabilidade, também tem responsabilidade. Porque quem apresenta o filho ao mundo é o pai. O pai é quem faz esse prazer mundo, filho, filho mundo, tchau, tchau. E é esse momento que ele faz. Porque observe que coisa interessante é o que acontece na nossa vida. Quando eu tenho uma relação com a minha mãe, a minha primeira relação com a minha mãe é de amor. Amor mais do que o marido dela. Eu amo ela mais do que o meu marido. Eu a amo mais do que o marido dela. Mas ele é o marido dela, eu sou filho dela. Quem me diz isso? A relação do meu pai com a minha mãe. A relação do meu pai com a minha mãe me ensina a amar minha mãe de forma diferente. Não concorrente ao meu pai, mas um amor diferente. Se o meu pai não está presente, o que acontece com minha relação com minha mãe? Fica esse agarramento infinito. E aí eu serei um rapazinho de 46 anos dormindo na casa da mãe, porque eu não quero me casar. Eu também tiro a razão dele. Tem uma mamãe que faz tudo, né? Dá lá um cafezinho da manhã, passa a roupa, chega em casa, tudo pronto. É só levantar e ir para a rua, voltar a dormir, bom de tudo, né? Sem responsabilidade. O nome disso é síndrome de Peter Pan. A terra do nunca e o eternamente jovem acontecendo o tempo inteiro. Mas se a gente está agora começando a botar a carapuça na cabeça e dizendo, poxa, eu podia ter sido melhor, enfim, eu poderia ter feito outras coisas, vamos botar na cabeça que todos nós somos passíveis desse erro, porque ninguém era aquilo porque quer. A gente só era porque a gente acha que está fazendo o certo. O problema é que o certo é a gente, pelo que a gente aprendeu, não necessariamente é o certo que se ensina. Porque a criança não nasce com um manual de instrução aqui do lado para dizer, olha, antes de abrir, leia essa instrução que vai te dizer como é que você cria esse menino. Entende? Porque cada um é um. Cada necessidade é uma necessidade. Cada menino é um menino. Você tem 10 filhos, são 10 espíritos, são 10 personalidades, são 10 pessoas diferentes na sua casa. Então não dá para criar José e Maria do mesmo jeito. Um talvez funcione melhor do ponto de vista lá do grito, o outro não. E isso é porque é assim mesmo que tem que ser.
Então, na questão 383, o espírito, durante esse período, ele é mais acessível às impressões que recebe. Você imagine se chegar na sua casa uma pessoa que foi seu inimigo em outra existência, ele obviamente seria muito resistente ao seu, oh meu Deus, que menino lindo. Ele não aceitaria. Ele ia dizer, hipocrisia pura. Mas nesse momento, como sua cabecinha ainda está meio vazia, como dizia Aristóteles, ele tem simplesmente uma possibilidade de aceitar. E em aceitando, ele construiu uma relação de amor com a mãe que seria impossível se ele não passasse pelo estágio da criança. É preciso passar no estágio da criança para amolecer o ânimo e aceitar o amor daquele que será com ele agora um par de regeneração. Está claro isso? Muito bem. Aí entra a nossa questão e a nossa participação que eu falava sobre nossas culpas. Todo mundo ama os filhos e quer o melhor dos filhos. Todo mundo deseja que o filho se dê bem. Todo mundo quer que o filho vença na vida. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer, salvo raras e honrosas exceções, porque tudo em humanidade tem regra e tem exceção. O normal é esse, o anormal é outra coisa. Mas dentro do normal, todo mundo quer ter filho, só que nós cometemos muitos erros fazendo isso. O primeiro erro que nós fazemos é tentar evitar que os nossos filhos sofram. Quem quer ver um filho chorando de sofrimento? Quem quer ver um filho se frustrando nessa vida? Ninguém. Então, quando alguém vê o filho se frustrando, abre a asa, bota o filho dentro e vira uma fera enorme para poder combater aquele que é o inimigo do seu filhinho. Com o meu filhinho, não. E o filhinho fica ali olhando. Mamãe me protege, mamãe me declara. E eu? Ele faz a pergunta: será que eu teria condição de me virar por mim mesmo? A resposta é não. Porque se ela não me deixou me defender, é porque eu não tenho condição de me defender. Portanto, eu sou um inútil dependente dessa pessoa. Eu vou ter dificuldade para atravessar uma rua. Eu vou ter dificuldade para amar alguém. Porque quando eu começar a amar, eu vou dizer: não, minha mãe não vai deixar. Eu vou para o emprego, quando eu chego lá na frente, eu nunca me frustrei, eu sou um menino Buda. A história de Buda é muito engraçada porque ela passa por isso. Buda era um menino rico, morava num palácio, e ele vivia o tempo inteiro protegido de tudo, sofrimento, agonia, o tempo inteiro, tudo. Ele não via nada, porque os seus pais não queriam que o seu menino real visse a tristeza do mundo. Um belo dia ele saiu com um funcionário para passear e viu uma pessoa velha. Ele pergunta o que é isso, ele diz: é a idade. Viu um doente, o que é isso? É a doença. Viu um enterro, o que é isso? É a morte. E ele compreendeu que a vida acontecia fora do muro do castelo, e por isso ele foi embora. Outro que fez exatamente essa mesma questão, Francisco de Assis, menino mimado, farrista, gostava de uma farra incrível. Um belo dia, o pai dele resolveu que ele tinha que ser uma pessoa assim e tal, mandou ele para cruzar. Primeiro tiro que ele deu, tomou logo uma pancada, voltou com um ferido, adquiriu tracoma. E a partir daí ele começa a entender o seu papel nessa vida, que não era ser guerreiro de cruzada, nem muito menos comerciante, porque o pai de Francisco de Assis era um dos homens mais ricos da Europa. Comerciante, e ele como filho único, ele obviamente que seria o sucessor desse pai. Então, eu estou mostrando isso para vocês porque, na verdade, muitas vezes nós levamos grande parte da nossa vida tentando nos recuperar do nosso amor grande que recebemos do pai e da mãe. Então, um recado que nós recebemos e que nós precisamos internalizar: nossos filhos precisam se frustrar. Eles precisam ter frustração, porque o mundo tem frustração. Eles precisam sofrer, porque o mundo tem sofrimento. Óbvio que não é sofrimento de graça. Óbvio que você não vai botar seu filho em cima do sal nem no sal do arroz. Mas se ele se meter numa enrascada,
Você tem a obrigação de acompanhar ele para que ele entenda o que ele fez e não simplesmente tomar a frente para que ele simplesmente entenda que toda vez que ele tiver um enrosco, ele corre para a mãe e a mãe socorre ele. Isso tudo vai formando aquelas três estruturas lá, gente. A gente vai botando na cabeça a nossa percepção de valores. Quando acontecer isso, eu faço aquilo, eu vou, o que o psicanalista Paulo Gaudêncio chama de caminho da roça. O caminho da roça eu vou formando na minha cabeça as minhas redes de ação e reação. E toda vez que uma determinada coisa aconteça, lá vou eu, no meu caminho da roça, resolver meu problema daquela forma. Mas não se sintam culpados, porque fazemos isso por amor. Agora, nós precisamos prestar atenção na qualidade e no tipo desse amor, porque às vezes é um amor egoísta. Eu não deixo meu filho ir para a praia sozinho, por quê? Porque se ele morrer, eu vou sofrer. Mas ele deixa de ir com a namoradinha, ele deixa de estar com os amigos, ele deixa de curtir um momento que é importante para ele, para que eu não sofra. Já viu que isso é legal? Aí eu digo assim, eu só estou me protegendo, meu filho. Tá bom, mãe? É isso mesmo. Mas eu já tenho 18 anos. Eu estou contando isso para você porque esse caso é o mesmo. Minha mãe só deixou eu ir para a praia com 17 anos. Eu só tive a chave de casa com 18 anos. E eu sou normal. Uma outra questão que acontece nessa briga entre nós é que nós vamos formando personagens na nossa existência. O que são os nossos personagens? Personagens são os seres que somos para atuar na vida. Quando eu estou no colégio dos meus filhos, no dia dos pais, no dia das mães, eu sou aquele pai que acompanha o olho do filho o tempo inteiro. E eu fico olhando para os outros para saber se eu estou sendo mais pai do que aquele pai, porque hoje é legal ser pai. Eu estou ali no meu papel de pai, papel arquetípico de pai. Mas quando eu estou em casa, eu estou agora um pouco mais severo com eles, porque eu agora sou o educador, eu agora sou aquele que tem que impor limites, então eu sou mais duro, é uma outra pessoa. Mas quando eu estou com meus amigos ali no bar, tomando uma cerveja, aí eu abro uma risada, eu falo palavrão, eu esculhando, eu pinto, ali tem outro cara. Aí eu saio dali e vou para uma reunião do trabalho, aí eu boto o paletó e falo difícil e tal, mudo a voz e boto brilhantina no cabelo, eu sou outra pessoa. Mas aí eu saio dali e venho com centro espírita, boto minha camisa aérea, minha calça, saia e tal, minha sandália, venho pra cá, abraço todo mundo, falo leve, é outra pessoa. E a gente acha que a gente é um só. Mas por que a gente é tanta gente? Porque a gente precisa de gente. A gente não vive sozinho. E como a gente vive com os outros, eu preciso do outro para me completar. E quando eu preciso do outro para me completar, eu preciso que o outro me aceite. E para ser aceito, eu faço concessões do meu jeito de ser. Então, lá no bar, se eu for de brilhantina no cabelo e de paletó, ninguém vai conversar comigo. Se eu chegar na escola do meu filho e for educador ali agora, os outros pais não vão me aceitar no grupo de pais, porque vão dizer que eu sou um péssimo pai. E da mesma forma, se eu chegar aqui no centro espírita falando palavrão e dando risada, ninguém vai me aceitar, porque aqui não se aceita esse tipo de coisa. Então, para eu ser aquela pessoa que tem esse tipo de comportamento, eu preciso me adequar e vou fazendo concessões. E essas minhas concessões vão ferindo as minhas vontades íntimas. Porque muitas vezes o meu superego, a gente se lembra lá do superego, aquele anjinho, é ele que está sendo o regulador das minhas personalidades. E no final eu tenho a sensação que sou um só. Porque por trás desses personagens tem um ator, que sou eu, e que tem às vezes consciência desses papéis. Aí eu digo, eu sei que eu preciso ser, porque eu tenho responsabilidade, porque eu tenho consciência, porque eu tenho civilidade, porque eu tenho espírito dentro de mim, eu tenho uma série de coisas, e por conta disso eu preciso fazer isso. E aí eu acho que eu sou um só. Mas tem uma questão perigosa nesse lado, que é o que se chama de constelar um complexo. Imagine que eu estou agora vivendo esses personagens e eu participei de um programa chamado Big
Brother. Porque eu sou bonito, eu tenho um corpo sarado e um cabelo grande. Você já viu que eu não estou falando de mim. Então, quando eu chego lá e eu começo a fazer isso, eu gostei disso. Porque quando eu saio na rua, as pessoas olham para mim, olha o cara do Big Brother, e o restaurante e a conta fica fácil, e o hotel, tudo, melhor quarto, o cara, todo mundo, até o ladrão que rouba. Mas você é bom ser Big Brother. Mas quando eu chego na minha casa, que eu sou só a Hermógenes da Silva de Jesus, minha mãe diz: Hermógenes, vai botar a roupa no lugar, meu filho. Eu digo: não, mas é diferente, o lá é melhor do que o daqui, porque lá eu sou o rei e aqui eu sou um serviçal. E eu começo a entender que minha vida é o Big Brother. E quando eu pensar que não, eu virei que maravilha, que anda o tempo inteiro pintado. Eu fico sempre imaginando que ela deve tomar banho maquiada com aquelas coisas do cabelo e tal. Ela já ouviu? Não, ainda bem que isso não tem licença do Espírito para falar. Então, observe que eu vou incorporando personalidades para dizer: eu sou o General Oliveira. Mas eu não estou no quartel general, eu estou aqui num bar, mas eu sou o General Oliveira. Imagine que o General Oliveira é legal, porque o General Oliveira tem respeito, o General Oliveira é autoridade, ele é uma pessoa mais do que Oliveira. Porque Oliveira é um ser humano igual qualquer e tem necessidades, e às vezes Oliveira não acredita muito em Oliveira, mas quando é o General, Oliveira toma um gás e diz assim: eu sou o General Oliveira. E é por isso que muitas vezes você vê um sargento Oliveira, um soldado Oliveira, um cabo Oliveira, dizer: eu sou o cabo Oliveira, como se fosse o general Oliveira, porque ele precisa do cabo Oliveira para poder crescer na sua individualidade. O problema daí é uma coisa chamada de desintegração. É quando eu perco a noção dessas muitas personalidades e viro uma coisa que é uma imagem, um desejo, um sonho. E tem muita gente que morre achando que é o sonho. E quando chega no plano espiritual, ele pega a carteira dele e diz: olha, eu sou frequentador de centro espírita e gastei 35 quilos de incenso. E o resultado não é legal. Porque a contabilidade vai dizer: vem cá, você foi lá queimar incenso ou você foi lá perdoar sua mãe? O filho lá, que você disse que ia recuperar aquelas coisas lá com ele, você fez o que com ele lá no botei na universidade? Então, a gente tem que entender que a integração das personalidades e viver a essência do ser verdadeiro é aquilo que nós perseguimos nessa vida. Muita gente pergunta assim: qual é o objetivo da vida? Eu vim aqui. Qual é o sentido da minha vida? Eu vim ser astronauta. Que nada, você veio se integrar. O outro diz: eu vim ser o General Oliveira. Não, meu amigo, você veio se integrar. Você veio para tentar descobrir a diferença entre o que você pensa que você é e o que de verdade você é. E ainda tem 2 degraus aí nessa história. Porque tem um eu, que é o eu que comanda essa minha história, que é o meu eu atual, que ele está abaixo dessas minhas personalidades. E abaixo dele ainda tem um principal, que é o meu eu verdadeiro, é o meu eu divino, é o meu eu crístico, é o meu eu que me potencializa, é o meu eu que é minha origem e é o meu destino, é o meu átomo e o meu arcanjo. É isso que está na minha estruturação. Quando, do ponto de vista da psicanálise, eu vou fazer uma integração desses meus personagens, eu estou fazendo aí um processo que é chamado de individuação. É justamente quando eu busco conhecer as minhas vontades verdadeiras, atravessar o inconsciente para entender lá dentro onde é que está o eu, e a partir dessa minha dor, eu conseguir trazê-la de volta para que essa dor saia da minha consciência e a partir daí eu consiga ressignificar. Existem uns estudos que mostram sobre a influência da hipnose. A hipnose é um negócio que ele é mais ou menos assim: ele tira o ego da história e trata direto das memórias mais profundas. Então, quando você pega essa imagem e você apresenta para o ego cá em cima, você pode correr o risco desse ego não aceitar a imagem que emergiu dele mesmo. Então tem que tomar cuidado com essas coisas.
que a gente vê aí como solução, tem que tomar muito cuidado, porque mexer nos conteúdos inconscientes é algo muito sério, muito sério. E é por isso que a gente tem que fazer isso com amor. E a proposta de Irmãs do Fogo, de reforma íntima, sem martírio, é justamente você primeiro se amar, você se perdoar totalmente, e a partir do seu perdão, você se construir na sua relação de se encontrar e ser quem você é. Se eu não for ainda mais perfeito do que eu gostaria de ser, Big Brother, eu serei esse serzinho que está aqui e farei o melhor possível para esse serzinho ser o máximo possível de mim. Porque eu sou ele, porque ele é o possível que eu posso ser agora. Depois talvez eu seja mais alguma coisa, mas eu tenho outras vidas para resolver isso. Mas essa agora eu tenho que ser o melhor possível disso que eu recebi. E para isso eu tenho que fazer voltar de dentro de mim esses meus conteúdos que estão dessa vida e agora sim de vidas passadas, que Robson vai falar, mas a partir daí eu consigo me encontrar e consigo resolver a minha pendenga nessa vida. É justamente nesse momento que eu vou me perceber como único, como um ser individual, aonde eu tenho aqui a arte de reencontrar-se e experimentar a sensação coerente de si mesmo, é ter consciência das motivações mais íntimas, é conhecer o som de cada corda do próprio instrumento. Eu acho isso uma lindeza, você saber tocar você mesmo, saber onde é o dó, saber onde é o ré, o si, montar os acordes dos seus sentimentos, porque você se conhece, você sabe exatamente que não tem surpresinha, você não é um Kinder Ovo, você é uma pessoa que não tem surpresa dentro. Então, coerência, consciência e conhecimento que conferem direção, segurança e continuidade na gerência do próprio eu. É um trabalho. Mas aí tem outras coisas que dentro de mim estão gritando, porque fazem parte da minha essência humana, que é o que o Dr. Mireloff chama de os 4 gigantes da alma. É justamente onde eu tenho aqui a figura da ira, do medo, do amor e do dever. Aí a gente diz assim, puxa, mas só salva aqui o amor, que o dever é ruim, o medo é ruim, a ira é ruim. E eu vou dizer a você, tudo na vida tem um lado bom e tudo na vida tem um lado ruim. A gente já viu, por exemplo, um lado que não é muito legal do amor, quando ele é possessivo, quando ele é egoísta, quando ele é medroso. Mas nós estamos falando aqui da ira. A ira é uma emoção. Uma emoção ela é diferente de um sentimento. A emoção é uma prova de dentro, como se fosse um vulcão, explode. Então a ira é uma explosão. Então é porque eu estou na frente do urso e esse urso é muito grande. E se ele é muito grande, eu preciso de alguma forma resolver meu problema com ele, porque senão eu vou morrer. Então isso aqui me ajudou em um determinado momento a, em alguns casos, enfrentar esse urso. Pegar uma pedra, pegar um pedaço de madeira, pegar alguma coisa que metesse medo dele, um fogo, qualquer coisa que fosse para cima do urso. Isso aqui é a ira que eu trago do meu sentimento atávico, do ser primitivo, que todos nós somos, não é? Em outras existências, obviamente. Então, essa ira, ela é startada a partir desse nosso companheiro aqui, que é o medo. O medo é uma situação mais antiga. Ele diria assim que ele é primitivo, ele é um processo primitivo que foi um dos primeiros estímulos da alma humana. O medo, ele evita que eu pule de cima do muro, ele evita que eu chegue de cima do corcovado, que vista linda, vou dar uma voada agora e tal, porque se eu fizer isso eu morreria, como eu não tenho medo de morrer, então o medo me mataria, a ausência do medo. Então o medo me protege, mas o medo, assim como a ira, fora de controle, me destrói. Mas eu tenho que viver com esses caras aqui, porque se eu estiver diante de uma situação de perigo, eu preciso me preparar para uma reação, e quem me dá esse conjunto são esses dois caras. Olha, instintivamente nós estamos preparados para reagir. Então quando você diz assim, eu perdi a cabeça, é porque você perdeu mesmo. É porque a cabeça some quando isso aqui está rolando. Porque você tem circuitos diferentes. Uma coisa é o que eu estou usando agora para falar para vocês. Outra coisa é o que eu uso quando eu estou com medo e eu estou tentando reagir.
porque é outro circuito. E o que esse circuito faz é dizer o seguinte: ó, cérebro, para um pouquinho aí, pensa não, porque se você ficar fazendo muita conta, você vai matar esse cara, deixa eu resolver. Então é aquilo que faz, por exemplo, você vir andando e aquele animal terrível que anda sobre a face da terra, que é descendente lá dos dinossauros, chamado barata, tem aqueles dentes enormes que comem pessoas, que devoram seres humanos, principalmente mulheres. É por isso que quando elas passam, vocês dão um pulo, e quando vocês pensam que não, vocês estão em cima do telhado, e aquele monstro passa. Isso não é razão. E se funciona barata, isso vai dizer, a única coisa que ela tem diferente de mim, ela fede. Mas se você andar no lugar que ela anda, você também vai feder igual a ela. Então, assim, é uma questão assim, de uma relação absurda de diferença de você pisar e acabou a barata. Mas nem pisar não vai, porque se pisar ela vai abrir a boca e deu o pé. Não dá, né, gente? É difícil isso. Então, isso é outro circuito. Mas é um circuito que eu crio os meus próprios medos. Então, como é que eu crio os meus próprios medos? Eu digo assim, meu chefe é ruim, não gosta de mim. Ele é um perigo. E eu começo a montar isso nesse circuito do medo. Então, quando eu começo a ver aquela pessoa, meu coração já bate antes dela aparecer na esquina. Eu não posso nem ouvir a voz dessa pessoa que já me dá um bate-pum aqui no estômago, como diz na hora. Eu fico assim, ó, doido, procurando fugir dessa pessoa. Porque esse meu circuito disparou. E ele disparou porque ele dispararia se eu fiz uma cobra, se eu visse um trem vindo na minha direção, qualquer outra ameaça. Eu construí essa ameaça. Ela não é real, é como a barata. Eu construí isso a partir dos meus medos, das minhas ilusões. E agora eu preciso desconstruir. É por isso que para desconstruir a barata, eu preciso, por exemplo, botar a mão dentro de uma caixa cheia de barata e deixar elas andarem no meu braço. Vocês já imaginaram isso? É uma terapia. Uma terapia de ressignificar o significado da barata. Então, perdoar um chefe às vezes é tão difícil quanto botar a mão numa caixa de barata. Porque vocês estão reagindo não com o cérebro do espírita, vocês estão reagindo com o cérebro do animal que foge. Por isso que vocês estão com essa reação de ácido. Porque se vocês olhassem a barata como um espírito em estado latente, um animal que vai evoluir e que daqui a alguns anos será um anjo, você vai olhar para o saco e você vai dizer ele aqui igual a mim. E você sabe por que você não bota na barata? Do mesmo jeito que não pega no vendido. Porque conceitualmente ele é igual a você, mas na realidade, na sua essência, ele ainda não é igual a você. Porque se você reagisse com o pensamento do espírita que pensa dessa forma, você avançaria o inimigo na rua, porque ele é igual a você. Ele não é nem mais, nem menos do que você. Ele é exatamente igual a você. Então, essa construção do medo e da ira, a gente domina isso. É só você ressignificar os seus medos e você requalificando os seus medos, botando a mão nas caixas das baratas, você consegue dominar esse mecanismo paralelo que serve só para te proteger do mal. Muito bem, o amor, ele é a grandeza. Vocês ouvem falar o tempo todo do amor. Eu não vou nem tecer comentários sobre ele, porque ele é tema de um seminário, talvez até um curso de pós-graduação. Então, só dizer que o amor, às vezes, quando ele não é sincero, ele é tão ruim quanto qualquer outro sentimento. Quando você ama uma pessoa e você tem medo da pessoa, se a pessoa te largar, você vira um ciúme tão possessivo que você é capaz de matar quem você ama. Isso não é amor. O amor se transforma numa motivação ruim dentro da sua alma. E aí você tem o dever. O dever é o que todos nós temos. Aliás, hoje em crise, todo mundo deve para alguém. Né? Dever hoje é o normal. Mas não é esse dever que eu estou falando. É o dever interno das nossas consciências, das nossas obrigações que temos uns para com os outros, para com a sociedade. É esse o dever que nós temos. Então, esse dever está no superego ali o tempo inteiro.
inteiro você tem que acordar às 5 horas da manhã, porque você tem que comer, porque você está gordo, você tem que fazer isso. Isso é um dever que está o tempo inteiro na sua cabeça, ali cobrando, sempre apresentando uma conta. Toda vez que você abre a guarda para ele te apresenta uma conta. Você não é isso, você não é aquilo, você não é isso. Então isso te dá uma sensação de culpa, e essa sensação de culpa é que te desconstrói na sua realidade. Muito bem, então a partir daí eu tenho que fazer o meu trabalho de aquisição do eu. Esse é o nosso destino final. Aquisição do eu significa passar por tudo isso, compreender a essência humana que eu tenho, porque não dá para se enganar. Se vocês acharem que, se vocês lerem aqui os 10 mandamentos e seguirem rigorosamente os 10 mandamentos, vocês vão virar anjo, não vai virar. Vocês vão virar pessoas complexadas. É preciso resolver os conflitos. E é por isso que estas casas, as casas espíritas, estão chamando os seus confrades para a reflexão. Nós não queremos aqui ninguém ajoelhado no milho, pagando promessas, subindo escada de fim de joelho. Não existe isso. Isso não salva ninguém. Mas nós queremos que as pessoas pensem em suas vidas, no sentido da sua existência, sem ignorar a humanidade. Porque se você quiser fazer reforma íntima com partido, a única coisa que você vai fazer é sofrer. Você tem que se amar, você tem que dar risada disso, porque isso é bom, é o jogo da vida. Nossa, que reação absurda eu tive agora. Gente do céu, desse jeito eu não sei não, viu? Eu preciso repensar meus conceitos. Rir de si mesmo, não no sentido de se ridicularizar, mas no sentido de se compreender e dizer assim, ó, mesmo assim, cometendo esse tipo de erro, eu me amo, eu me aceito. Eu me aceito porque eu fui criada pela maior inteligência que já pode existir no universo em qualquer instância para dar certo. Eu não fui criado para dar errado, eu fui um foguete planejado para chegar no planeta destino que eu me propus a ir. Agora eu sou o piloto que eu posso chegar no meio do caminho e dizer, não, eu vou dar uma passada na Lua, lá em Marte, eu vou para o Sol, depois eu vou, acabo o combustível e eu não concluí minha viagem. Porque eu fico perdendo tempo nas distrações e aquilo que é o foco da minha vida, que é prestar atenção na minha existência e resolver os meus impulsos existenciais, isso eu não fiz. Então, dentro dessa minha condição, eu preciso primeiro, eu estou botando assim no escuro para facilitar a vista, viu? Vocês estão bem, quer começar a mostrar, ver se o motorista está tratando vocês bem. Né? Então a gente, quando bota a cor, a gente não imagina o cenário, então a gente erra às vezes, eu errei. Né? Mas aí basicamente está aqui Joana de Ângeles dizendo o seguinte: ao atingir a idade adulta, deve estar em condições de viver suas responsabilidades e desafios existenciais. É comum, no entanto, se perceber que o desenvolvimento fisiológico raramente vai se acompanhar do seu correspondente emocional, o que se transforma em conflito quando um aspecto não é identificado no outro. Quando eu estou na minha juventude, de 65 anos, com minha prancha de surf, colé cara, o meu short, botando parafina no cabelo para sair com as gatinhas, eu provavelmente deixei alguns ritos de passagem para fora. Não que eu não possa viver jovialmente a minha vida, não é isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo que eu estou caricaturando uma pessoa que não assume as suas posições de momentos. São coisas diferentes. Então, o índio quando vai sair da juventude para o amadurecimento, ele é colocado numa caixa cheia de formiga, para tomar as picadas todas da formiga, para ele virar homem. Ele é jogado no mato lá, de qualquer jeito, dentro do rio cheio de piranha, tem que atravessar mesmo. E sai do outro lado, você vai ser um jovem, um homem. Mas a gente não criou isso. O máximo rito de passagem tem uma festa de 15 anos, que a menina fica vestida de princesa, a mãe vestida de princesa, o pai vestido de príncipe, um cara de príncipezinho olhando a princesa, ele é apresentada para a sociedade com 15 anos. E os ritos estão se perdendo. E a gente está deixando que as pessoas emendem uma etapa na outra, e aí você vai ver velhas com 15 anos, pessoas de 18 vivendo como se tivesse 6 meses de vida. É um negócio que ir embora no meio de campo da cabeça da gente. Reconhecer os momentos de passagem e fazer os ritos de passagem, assumir a responsabilidade das nossas vidas, é o que
faz a gente viver o que nos diz o autor do Pequeno Príncipe. É todo aquele que quebra os dentes, é todo aquele que quebra os dentes, mordendo o passado, pois o passado é um bloco de granito. Aproveite o dia como este lhe é oferecido, e em vez de querer recuperá-lo, lhe recuperará. Então viva todos os dias novos, com oportunidades novas, viva todas as essências e toda a idade tem uma surpresa. Meus amigos apostavam que quando eu fizesse 40 anos eu ia deprimir. Eu sempre fui muito vaidoso, assim, dessas coisas, não parece não, mas eu era. Então, quando eu fiz 40 anos, aí todo mundo apostou, vai deprimir, e eu passei 40 anos, foi bom. Eu já estou em 50, já passei, estou indo lá nos 51 já, meus cabelos estão ficando brancos, estou achando bacana. Cada dia que eu olho, fica legal, essa pontinha branca aqui do lado e tal, um negócio bacana, eu estou vivendo isso, né? Então tem pessoas que não. Pessoas que levam o botox, daqui a pouco quando pensa a roupa já está saindo daqui, terminando aqui, e o olho é aqui, e quando a pessoa pensa que está coçando a cabeça, na verdade é o calcanhar que já está aqui. Então, é viver a vida, gente. A vida é assim, uma hora a gente tem que largar o corpo e caminhar a nossa vida. Então, abrindo espaço para o nosso querido amigo, que vai nos trazer toda a visão espiritual aí, com a grandeza dele, é ser ou não ser, eis a questão, é o que nos dizia lá Hamlet, né? Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e flechas, com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra o mar de provocações, e em luta por fim. É o que diz o nosso querido príncipe. Quando nós estamos diante das nossas realidades, nós temos a dúvida entre ser ou não ser. Não ser significa levar a vida, me levar, a vida leva eu. Ser é vida louca, vida, você pode me levar, né? Se eu não posso te levar, eu quero que você me leve. É diferente. Eu quero levar a vida, a outra vida me leva. Então, quando eu quero levar a vida, eu sou o timoneiro do meu barco, eu sou o comandante do meu navio, eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu nariz, eu construo o meu destino. Eu não sou nada boiando ao sabor das circunstâncias. Quem quiser que pense que veio aqui para ficar, meu filho, minha vida não dá mais, dá, sabe por quê? Porque todo dia que eu acordar, que eu piscar o olho, que eu olhar e alguém olhar para mim e disser bom dia, e eu ver que não é um desencarnado, eu tenho chance. Mas, no dia que chega e que eu não consigo mais fazer que nem o nosso amigo que ia construir o orfanato, e justamente naquele dia não deu certo para ele, aí não dá mais. Aí agora é só outra vida, outra oportunidade. E para isso eu preciso fazer agora a integração. Agora veja bem, eu me integrei enquanto indivíduo humano, enquanto corpo humano. Agora eu não posso esquecer que eu também sou espírito. E sobre essa integração do meu humano, com o meu espírito, daqui a pouquinho, Paulo Ferreira vai falar com vocês. Que assim seja, meus irmãos.